Vamos ler aqui, junto ao Manuel Afonso, aqui nas terras altas do Gerês, dois poemas do Antero. O mesmo soneto em português e em italiano. Italiano, traduzido pelo Joaquim de Araújo. Esta é uma obrinha comprada para a amiga investigadora Amélia Maia, que trabalha muito Joaquim de Araújo, e este livrinho contém a edição dos sonetos de Antero de Quental, realizada por Joaquim de Araújo na imprensa portuguesa em 1980, e esta edição já de 1896 dos 4 sonetes de Antero de Quental, traduzidos por Tesa para Joaquim de Araújo. Vamos ler então o primeiro soneto, Mores Amor. Esse negro corcel, cujas passadas escutem sonhos quando a sombra desce, e passando a galope, me aparece da noite nas fantásticas estradas, donde vem ele? Que regiões sagradas e terríveis cruzou, que assim parece tenebroso e sublime, e lhe estremece não sei que horror nas crinas agitadas? Um cavaleiro de expressão potente, formidável, mas plácido no porte, vestido de armadura reluzente, cavalga a fera estranha sem temor. E o corcel negro diz: eu sou a morte. Responde o cavaleiro: eu sou o amor. Este belíssimo poema, no qual Antero enfrenta a morte, o cavalo negro que vem de noite nas sombras com uma expressão atemorizadora, mas que encontra dentro dele essa força do cavaleiro que cavalga o próprio corpo e a morte e diz: eu sou o amor. É de facto um dos sonetos mais extraordinários, pelo qual a vida imortal se afirma perante a morte e o amor perante o temor. O cavaleiro, de expressão potente, formidável, plácido ou calmo no seu porte, com uma armadura reluzente, isto significando também que o cavaleiro tem uma alma ligada a virtudes, a qualidades. Ao longo da vida fortificou a sua alma através dos seus esforços, dos seus sofrimentos, dos seus sacrifícios, das suas aspirações, e portanto está calmo e sereno e consegue enfrentar o temor da noite, das sombras, do cavaleiro negro, da morte, e afirma: eu sou o amor, eu sou o espírito imortal. E vamos ler então agora em italiano, que eu sei ler mal, mas irá aqui como uma breve homenagem a Joaquim de Araújo e a Tesa, que traduziu, e a Antero de Quental, nesta comunhão dos espíritos que caminham rumo à eternidade, da consciência de que são cavaleiros do amor, cavaleiros que vencem as dificuldades da vida com a força do seu eu espiritual, que ama a divindade e que ama a natureza e que ama os seus e aqueles que merecem esse amor. Mors amor. Questo negro corsiere che in sulla sera, al fuggir della luce, in segno io sento batter l'ugna ed impirmi di spavento quando la notte sovra l'ombra impera fantastica, onde vien, per che maniera, e quale sacra terra suo talento, tenebroso percurso e violento, in alto orrore scuote la criniera. Un cavaliero in dolce atto clementi, ma imperterrito ai
colpi della sorte d'armatura vestito relucente, la strana fiera inforca, saldo in core, dissi el negro corsiero. Io son la morte, responde el cavaliero, io sono amore. Io sono amore. Aqui está um dos belíssimos sonetos de Antero, numa versão italiana, e que tem uma tradução um pouco, certamente discutível, poderia ter outras palavras, mas serve para mostrar-nos a riqueza de cada soneto e cada obra de Antero. Vamos ler, para finalizar esta pequena leitura, onde já lemos há pouco toda a crítica de Antero de Cantal à obra de Oliveira de Martins sobre Camões e a sua época literária, cerca de 8 páginas bem valiosas. E agora vamos ler um dos poemas também, um dos sonetos também valiosos do Antero e que vamos ouvir e que se chama Nirvana. Nirvana, que é uma palavra, como todos sabemos, da religião budista, que significa mais ou menos extinção dos desejos, extinção da sede da existência, extinção da separatividade, mas que de facto o Buda terá dito que não se pode dizer o que é nem o que não é e que só cada pessoa é que pode experimentar certos momentos de nirvana, de grande paz, de grande, ou atingir no espírito, por elevação máxima, uma libertação em relação a toda a manifestação. É claro que é discutível se este nirvana pode existir verdadeiramente enquanto que há manifestação cósmica, ou seja, os espíritos individuais podem regressar à origem, ao primórdio, à divindade e desaparecerem, ou não, vão continuar a manifestar-se em vários mundos e planos espirituais, ou seja, o espírito humano é imortal e tem muito à sua frente, tem o infinito à sua frente. Nirvana. Para além do universo luminoso, cheio de formas, de rumor, de lida, de forças, de desejos e de vida, abre-se como um vácuo tenebroso. A onda desse mar tumultuoso vem ali expirar, esmaecida. Numa imobilidade indefinida termina ali o ser, inerte e ocioso. E quando o pensamento, assim absorto, emerge a custo desse mundo morto e torna a olhar as coisas naturais, a bela luz da vida ampla e infinita só vê com tédio em tudo quanto fita a ilusão e o vazio universais. Este é um poema um bocadinho sombrio, é um bocadinho literário. Antero não teve certamente essa experiência, porque de facto, para além do universo luminoso, cheio de forças, abre-se um vácuo tenebroso. Isto não existe, de facto, existe uma totalidade de plenitude em todo o cosmos e o ser não termina de repente inerte e ocioso diante de um vácuo. Não tem sentido. O ser nunca terá essa situação. O ser tem sempre campos abertos de manifestação e de mundos para se manifestar, e esta construção poética, literária de Antero não foi uma vivência espiritual, não foi uma vivência verdadeiramente sentida. Por isso ele fala, quando o pensamento assim absorto, é o pensar, pensou nisto, pensou, emerge a custo desse mundo morto, nem diz deste mundo morto, desse mundo, portanto, é tudo uma imaginação que o Antero fez
e depois torna a olhar as coisas naturais, e então tudo o que vê com tédio e ilusão e vê um vazio universais, o que é incorreto, porque uma pessoa que tenha uma experiência mesmo do espírito e da elevação, depois quando olha para este mundo vê que em tudo está presente, e se é tal posição até panteísta, está essa vida divina, palpita a vida divina, e portanto a bela luz da vida ampla e infinita não desaparece perante esta concepção da ilusão e do vazio universais. Nós podemos dizer que a ilusão é nós, de facto, agarrarmos demasiado a isto, ou demasiado aquilo, ou valorizarmos só isto, ou só aquilo. Isso é que é ilusório, é o que na Índia se chama Maya, o que é medido, fechado, limitado. Agora, a experiência do Espírito Infinito, chegou aqui mais um amiguinho que gosta de ouvir falar no Antero de Quental e a sua sabedoria, não é? Tivemos aqui a ler e recebemos também aqui a bênção do Manuel Afonso e tivemos a ler um bocadinho dos sonetos do Antero de Quental. Demos graças.